Interrogatório do réu Cádimo Eduardo Lopes Silva. Boa tarde, Cádimo. Boa tarde. Me fala teu nome completo, Cádimo Eduardo Lopes Silva. nome dos teus pais, Paulo Pereira Filho, Mônica Lopes Rego. data e local do teu nascimento, 2/12/2001, Simolândia, Goiás. tua profissão, Era ajudante de uma instalação de Wi-Fi. estado civil, Solteiro. endereço residencial, Não a lembro. não. Tem algum filho que tenha menos de 6 anos de idade? Tem uma menina de 5 anos. Com quem ela mora? Com a mãe dela e com minha avó. Você já foi diagnosticado com alguma doença física ou psicológica permanente? Não. Faz uso de algum medicamento controlado? Não. Não. Você, fora do Distrito Federal, já respondeu ou responde à ação penal ou inquérito policial? Não. Não. Essas provas que foram produzidas aqui hoje, essas testemunhas, você tem alguma coisa contra elas? Não. Não? Tá bom. A partir de agora, Cádimo, você tem o direito de ficar em silêncio e de não falar nada a respeito desses fatos, porque é um direito constitucional. E por ser um direito, se você não quiser falar, isso daí não pode trazer nenhum prejuízo para a sua defesa, tá certo? Por outro lado, se os fatos forem verdadeiros e você quiser confessá-lo, eu posso reduzir a sua pena caso você venha a ser condenado pelo tribunal do júri, tá? Pelos jurados. Você quer ficar em silêncio ou vai falar? Eu queria responder algumas perguntas. Certo. Então, vou fazer uma pergunta principal e depois, aí, dependendo do que você responder, eu faço as demais. É verdadeira essa imputação? São verdadeiros esses fatos que eu li agora há pouco? Sim. Então, me conta o que foi que aconteceu desde o início. No dia 4/10/2020, uns meses atrás, eu sofri um roubo. Os caras me roubaram. Eu vindo do trabalho. Aí eu fiquei muito chateado, né? Que eu fui na polícia, fiz uma ocorrência. Aí eu conheci o Cledilson. Aí ele me falou que tinha um cara que tinha matado o filho dele. Aí ele falou que ia me dar uma arma, mas eu não tava com intenção de matar eles ou fazer alguma coisa. Eu tava meio chateado. Eu levanto cedo do trabalho, fico 6, 7 horas da noite, saio 5 horas da manhã e para me devem ter. E no dia que ele falou que dos fatos do dia 4 que ele me mostrou que era o cara, eu fui lá só para me devem ter também, Foi para quê? para matar o cara e me devem ter de outros assaltos que lá na onde que eu moro é constantemente. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Você tinha sido assaltado. Onde foi que você foi assaltado? Lá na fazendinha, Na fazendinha. Levaram o que seu? meu celular. Aí você ficou bem chateado e aí conheceu em seguida o Cledilson. Você conheceu o Cledilson onde? Porque ele era serralheiro, conheci por causa que ele era serralheiro. Você já tinha respondido algum processo criminal antes? Não, Não. E aí ele que te procurou foi, e te ofereceu essa arma? foi. Mas aí ele contou que tinham matado o filho dele. Ele falou quem foi que tinha matado o filho dele? Falou. E ele pediu para você alguma coisa? Ele falou pra mim, eu, pra mim, e cobrar a morte do filho dele. E como é que você cobraria a morte do filho dele? Ceifando a vida do Francisco. Ele foi claro, então, que você deveria matar o Francisco? Sim, E aí ele te deu essa arma. sim, Ele prometeu mais alguma coisa para você? não, Você pegou essa arma porque você ficaria para se defender de outros roubos. sim. Tá. E aí, que foi? Como foi que aconteceu? Ele passou para você onde é que você deveria ficar? Você alugou uma kitnet? Me conta o que aconteceu a partir daí. Aí eu aluguei uma kitnet lá próximo da igreja, umas 3, 4 ruas acima. Sabia quem era o Francisco, Como é que você sabia quem ele era?
porque por causa da mulher dele também postou fotos nas redes sociais. Descobri. Certo. E aí você descobriu que era no Francisco, alugou lá uma kitnet perto da igreja. Ficou lá quanto tempo nessa kitnet? Só fiquei do sábado pro domingo. Tá. E aí, o que foi que aconteceu? Aí, por volta das 9 horas da manhã, eu vi ele entrando dentro da igreja. Aí eu entrei atrás dele, Você estava sozinho? sozinho. Ele viu você entrando? Não, quando ele me viu, eu já estava dentro da igreja. E aí, como foi que aconteceu? Aí, mas não deu tempo de. Ele olhou para mim, ele não me conhecia, o Francisco. Ele só olhou para mim. Ele estava fazendo o quê na hora? Tava ajoelhado, Estava ajoelhado, rezando? rezando. Ele estava olhando para baixo, para frente? Quando eu cheguei, ele estava de frente para mim. Ah, você chegou então de frente para ele. Sim, senhora. E aí foi o momento que ele te viu Foi. e você falou alguma coisa? Não, Já atirou. E ele? Falou alguma coisa? não. Não falou porque não deu tempo ou porque ele ficou Eu sem acho que reação? paralisou, não sei o que aconteceu. Foi quanto tempo que entre você chegar na frente dele e atirar? Não a lembro. Mas foi muito tempo, foi pouco, Pô, não a lembro. não lembra? Não a lembro. Tinha outras pessoas na igreja? Tinha Quantas, você uma, sabe? uma mulher e dois homens. E eles estavam perto do Francisco ou estavam longe? Não, tava longe. O Francisco era o primeiro, ele tava, as pessoas estavam do lado direito, perto do altar. Certo. Qual distância, mais ou menos? Me mostra assim. O Francisco Como estava das daqui, outras como pessoas. daqui no Jurado. Então, o Francisco estava onde você estava e os outras três pessoas estavam nos jurados. Certo. Você atirou quantas vezes? Não a lembro. Tinham quantas munições na. Seis. Era o quê? Um revólver, uma Um pistola? revólver. Tinham 6 munições. Você não lembra quantos disparos efetuou, Não a lembro. não? E você mirou para o Francisco ou mirou Só no Francisco. só no Francisco? Tá. E você viu onde foi que ele foi atingido? Não. Demorou quanto tempo até você sair da igreja? Você entrou, atirou e saiu. Saí. Aí demorou quanto tempo? Você lembra? Pra mim sair, eu saí correndo. Mas foi rápido entre você entrar, atirar e sair ou demorou? Demorou um pouco. Sabe dizer quanto tempo? Não. Não, quando você começou a atirar. Você disse que não lembra, né? Quanto tempo demorou entre você chegar e atirar. O que foi que as outras pessoas que estavam na igreja fizeram? É porque tinha uma porta aberta e a outra fechada. Aí quando eu saí, ali eu saí correndo. Quando eu olhei para trás, as pessoas estavam saindo Correndo, de dentro da andando, igreja, correndo. Não. Não, não Ninguém deu para gritou. escutar. Não. Você viu que uma moça tinha sido atingida, machucada? Não, Não. não. Quando você foi lá só para matar o Francisco. Senhor. E aí, quando você viu o Francisco, você podia imaginar que outra pessoa ia sair machucada? Não. O meu pensamento era fazer só o que o Cleiton falou, que era só Francisco. Mas você tomou cuidado só para atingir o Francisco, para que ninguém mais se machucasse? Ninguém. Em nenhum momento eu fui atrás de outra pessoa inocente. Certo. E aí, quando você saiu, o Francisco estava no chão, estava em Tava pé, no estava chão. fazendo o quê? Tava no chão. Estava ainda com vida? Não deu para ver. Você não viu. Certo. E aí, você foi embora. Sim. Como foi que a polícia chegou até você? Por causa que eu peguei um Uber e fui de Uber e parei na frente de casa, de Itapuã. O que foi que aconteceu com a arma? Ela rodou no dia que os policiais invadiram lá em casa. Aí ela rodou lá em casa. Eles pegaram, os policiais, pegaram a arma. Certo. Tá arrependido? Muito. Tô perdendo a melhor fase da da minha filha. Minha avó já tem de idade. Eu morava com a minha avó. Minha avó fica passando mal direto. Meu pai já teve um derrame. Eu não posso fazer nada.
Tô preso, me arrependo do meu coração e E por que você decidiu aceitar isso aí? por causa de forma de protegimento, porque eu já tinha sido assaltado. Então foi só para ficar com a arma. E não dava para você comprar uma arma, não? Eu não conhecia lá muita gente, não. Eu só vivia do serviço para casa e para casa da minha mãe. Tá certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, obrigado. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Cadmo. Boa tarde. Cadmo, você foi ouvido lá na polícia, foi no dia da sua prisão? Sim, sim, Tá. senhor. E como é que foi seu tratamento lá? O pessoal te tratou bem? Sim, Não te bateram nem nada, não? não. Tá. É, quanto tempo antes do crime, há quantos meses o Cledilson falou para você assim, ó, tô querendo que você pegue um cara para mim? Quanto tempo antes do crime aconteceu isso? Eu acho que por máximo uma base de 5 a 6 anos atrás. Não, tô perguntando o seguinte, o, a morte, ela ocorreu em a morte do Francisco foi em outubro De 2020. de 2020, né? Então a pergunta que eu estou te fazendo é a seguinte: a morte foi em outubro de 2020. Quantos meses antes do dia da morte foi a data que o Cleidilson te falou assim, ó, eu quero que você faça um negócio para mim? Eu não a lembro. Tá? Porque lá quando você foi ouvido na polícia, tá até gravado no vídeo o seu depoimento. E lá você falou que ele estava planejando esse crime há uns 5 meses antes da morte. E que você, inclusive, chegou em um culto lá, um mês antes do dia do assassinato do Francisco, você chegou aí lá no culto para reconhecer o local lá, conhecer. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Então, ele te falou mais ou menos 5 meses antes que ele estava querendo pegar o Francisco, e um mês antes da morte do Francisco, você foi lá para reconhecer com ele o local. Culto. Foi isso? Foi. Tá. É, lá também na polícia, você comentou lá no seu depoimento que vocês nunca se falaram pelo celular, que era justamente para evitar de vocês serem pegos. Você confirma isso? E, Vocês não comunicavam pelo celular para a polícia não pegar vocês. certo. Tá certo. Então, nesse dia que você foi lá, um mês antes do assassinato do Francisco, nesse dia que você foi lá antes, você foi com o Uber e foi com o Cledilson, lá no culto, para ele te mostrar onde que era a igreja, foi isso? Foi. Tá. Também constou lá no seu depoimento na polícia que o Cledilson disse para você que o Francisco tinha matado o filho dele por causa de um problema lá de crime que eles tinham junto lá. Como é que foi isso? O Francisco contou o que para você a respeito desse crime o Cledilson contou o que para você a respeito desse crime que o Francisco tinha cometido lá no Piauí? Ele não me contou o detalhe do que aconteceu, não. Só me contou que o cara tinha matado o filho dele. Só um minutinho, peraí. Porque lá na polícia, isso ficou registrado no seu vídeo lá, tá no minuto 38 que eu anotei aqui. Nesse momento, você descreve o Cledilson, como é que ele era, as características, e você falou assim: ele falou que o cara lá e o filho dele tinham se envolvido num assalto
e por isso ele matou ele. Você se lembra disso? Não me recordo. Não se recorda? Tá. No exame que foi feito no corpo do Francisco, os peritos identificaram que um dos tiros foi na cabeça e que, pelas características do tiro, o tiro foi aquele tiro de confere, que é encostado na cabeça. Agora, quando você estava respondendo para a doutora juíza, você falou que não sabia se ele tinha morrido ou não na hora que você saiu de lá. Mas você deu esse tiro de confere encostado na cabeça dele? Não, não a lembro. Não se lembra? Não lembro. Tá bom. Eu estou satisfeito, Excelência. Defesa de Cledilson? Boa tarde, Cádio. Boa tarde. Vou ser breve. O senhor, quando foi preso, o que foi apreendido com o senhor? Uma arma e uma droga. Tinha balança? Tinha. Tinha uma faca? Não a lembro. Tinha drogas fracionadas? Não. Uma pergunta que eu gostaria. O senhor mora lá no Itapuã. Sim. O senhor teve conhecimento do assassinato, da morte de Lucas lá em Parnaíba? Sim. Através, através de como que chegou essa notícia? O primo dele. O primo do Lucas. O primo do Lucas. O senhor conheceu o Lucas? Conheci. O senhor conheceu o Lucas. O senhor relata que Cledilson lhe abordou e do nada chegou oferecendo uma arma. Mas o senhor conhecia o Cledilson antes? Não. E qual o motivo que levaria o senhor Cledilson do nada chegar para o senhor e oferecer uma arma para o senhor matar alguém? Agora eu não sei responder essa pergunta. Tá. O Cledilson, algum momento, arquitetou a maneira que deveria matar Francisco? Não. O Cledilson, algum momento, deu dinheiro ao senhor? O senhor falou que ele deu a arma. Dinheiro para o senhor alugar alguma coisa, um estabelecimento, esse kitnet lá, esse quarto lá próximo, Não. né? O senhor é usuário de droga? Era. O motivo da morte de Lucas, eu vou reforçar a pergunta do Ministério Público. O Cledilson afirmou para o senhor qual foi o motivo que levou Lucas a ser assassinado? Não. O senhor tem certeza? Não tenho, mas não a lembro, não. Porque nós. Não a lembro. Porque num depoimento o senhor fala que foi referente a um roubo em um banco e que Lucas não tinha passado a parte de Francisco. Foi isso? Não a lembro, não. Né? O senhor sabia se Lucas, já que o senhor falou que conhecia ele trabalhava com Cledilson? Sim, trabalhava na lanchonete. Na lanchonete ou na serraria? Na lanchonete, lá de Parnaíba. Mas o senhor não conhecia Cledilson. Não.
Sem mais perguntas, Excelência. Os jurados têm algum esclarecimento a fazer? Não, então declaro encerrado o interrogatório. Agora é só esperar, tá? Réu Cledilson dos Santos Gomes. Boa tarde, Cledilson. Boa tarde, Vossa Me Excelência. fala teu nome completo, Cledilson dos Santos Gomes, nome dos teus pais, Justinos Gomes Rodrigues e Maria Madalena Chagas dos Santos. data e local do teu nascimento, 16/6/1978, onde, qual cidade, Brasília, profissão, Serralheiro. endereço residencial, Lá é quadra 2, onde eu toquei, casa 7, fica onde? no Paranoá, Fazendinha. Estado civil, Casado. tem algum filho que tenha menos de 6 anos de idade? Não, todos são de maior agora. Já foi diagnosticado com alguma doença física ou psicológica permanente? Psicológica só se for agora mesmo, né? Porque eu tô por aqui nessa cadeia, deve... Mas algum médico já deu esse diagnóstico? Não, mas... Faz uso de alguma medicação controlada? Não, senhora. Não, fora do Distrito Federal. Você já respondeu ou responde a ação penal ou inquérito policial Não, senhora. Já respondi aqui em Brasília, no porte de arma. por porte de arma, né? Foi condenado? Não, senhora. Você viu aqui as testemunhas que depuseram. Você tem alguma coisa contra alguma delas? Senhora. Não? Tá bom. A partir de agora, Cledilson, você tem o direito de permanecer em silêncio, sem que isso traga qualquer prejuízo para sua defesa, tá? É um direito seu de ficar calado. Por outro lado, se os fatos forem verdadeiros e você quiser confessá-los, eu posso utilizar a confissão para reduzir sua pena, caso você venha a ser condenado pelos jurados, tá bom? Vai querer ficar em silêncio ou vai falar? Fala, senhora. É verdadeira essa imputação? Esses fatos que eu li que estão sendo atribuídos a você são verdadeiros? Eu prefiro falar. Quero falar para me explicar, primeiro para explicar para vocês terem um entendimento, né, do que aconteceu, né? Certo. Então vamos lá. Você encomendou a morte do Francisco? Não, senhora. Então me conta o que aconteceu desde o início. Bom, primeiramente, eu fui morar em Parnaíba, Piauí, né? Eu levei minha família para lá porque lá estava uma cidade mais tranquila, mais calma, né? Acharia que ia ser uma cidade mais calma. Acabou acontecendo essa tragédia com meu filho. Enfim, fui para lá, levei minha família para lá. E lá de frente, cheguei a conhecer o Francisco. Francisco, que é vulgo Nenê, né? O apelido dele é Nenê. A gente conhece ele mais por Nenê. Então, através disso aí, o Francisco e eu, meu filho, a gente viramos amigos, né? A gente viramos amigos. Enfim, Francisco frequentava minha casa, a esposa dele, a Jeane. Aí, dois, passou os tempos, se passou, o Francisco separou da Jeane, né? Teve a separação da Jeane, aí foi onde tudo começou, essa tragédia. Começou através de meu filho, né? Começou a se relacionar com a Jeane. Como é o nome do seu filho? Lucas. Ele tinha quantos anos na época? Lucas tinha 19. Certo. Então, através disso aí, foi que onde tudo começou a acontecer, né? Aí começou a se relacionar. Só que eu e a Terezinha, nós não sabíamos, nós não tínhamos conhecimento que o Lucas estava se relacionamento com a Jeane, né? Então, se passaram o tempo e ficou muito tempo ele namorando com ela, não. Ficou mais ou menos, creio que, acho que umas 2 semanas de namoro entre eles dois. Então, o Francisco ficou sabendo, né, que o meu filho estava namorando com a ex-mulher dele, e o Francisco já estava casado já com outra, já tinha outra família. Então, ele ficou sabendo, né, que meu filho estava com a Jeane, e aí foi onde ele chegou eu e na Terezinha, chegou na gente num sábado, conversou comigo com a Terezinha, nós estávamos vindo para nossa loja, ele chegou, falou assim, Terezinha, Cleide, vocês estão sabendo se o Lucas está namorando com a Giane? Aí nós pegamos falando bem assim, não estão sabendo de nada não. E a gente não sabia mesmo que o Lucas estava se relacionamento com a Giane. Nós não sabíamos. Então, nós não sabíamos. Aí o que que acontece?
Ele falou, pois é, porque eu estou sabendo que o Lucas está se relacionamento com a Jeane. Aí nós pegamos e falamos, uai, nós vamos conversar com o Lucas. Ele falou, pois é, hoje eu estou falando para vocês aqui que se eu pegar o Lucas com a Jeane, eu vou matar todos os dois. Vou matar todos os dois. Estou falando para vocês aqui, vocês conversam com ele. Porque se eu pegar, eu vou matar todos os dois. Aí eu falei, uai, mas como assim, Francis? Aí ele falou, pois é, o que você está ouvindo mesmo. Se eu pegar, eu vou matar todos os dois. E nisso ele falou isso no sábado. Falou com nós no sábado, à tarde, na hora que a gente estava subindo para nossa loja. Comentou isso com a gente. E eu e a Terezinha, nós ficamos preocupados com isso. E o Lucas não estava em casa. O Lucas era amigo do Francisco? Era amigo do Francisco. Amigo do Francisco. Mas o Tá. Francisco não conversou com o Lucas, conversou com você e com a sua Isso, esposa. conversou comigo e com a minha esposa, né? Até nós não estava sabendo do fato que o meu filho estava namorando com a Jeane, né? Aí a gente pegou, esperamos o Lucas chegar. O Lucas chegou no outro dia, ele saiu para uma festa com o namorado da minha filha, lá no Piauí. O que que acontece? Quando ele chegou no outro dia, a Terezinha já esperou ele acordar e já deu aquela bronca nele. Olha, eu tô sabendo que você tá ficando com a Jeane e tal. Aí ele fala, mas quem te falou isso? Tá? Aí nós estamos sabendo, o cara veio e foi te ameaçar aqui, o Francisco. Ah, esse cara já largou dessa mulher, não tenho mais nada com ela. Aí nós falamos, ó, é o seguinte, sai de perto dessa mulher que não vai dar bom, não. Não vai dar bom para você, não, esse relacionamento com essa menina, não. Não, pai, mas eu não tenho mais nada com ela, não. Aí foi até que, né, falou, então tá tudo bem. Ele falou, não, inclusive amanhã, que foi no sábado, amanhã que era domingo, ele pegou e falou bem assim, ó, pai, eu vou conversar com ela, que ela tá no interior, e ela chega no domingo. Então eu vou conversar com ela, para me acabar com esse relacionamento com a Luana, né, com a Jeane. O que que acontece? No domingo, por volta de umas 4 da tarde, meu filho estava comigo na lanchonete, que eu resolvi abrir a lanchonetezinha no domingo. Então, meu filho estava na lanchonete comigo. O que que acontece? Ele pediu para... Pai, eu vou lá em casa tomar um banho para me conversar com a Jeane. Aí ele saiu, pediu uma moto emprestada de um amigo dele que estava lá no bar, lá na nossa lanchonete, bar e lanchonete. Pegou e saiu. E eu fiquei lá, tomando de conta da lanchonete. Na hora que ele saiu, que ele tomou o banho, passou uns 15 minutos, 15. Passou, acho que mais ou menos isso, uns 15 minutos que ele saiu da loja, acho que eram umas 6 horas. Só foi o tempo dele tomar o banho dele e se encontrar com a Jeane. Aí foi da hora que o Francisco pegou e atirou em todos os dois. E aí foi quando essa confusão começou em minha vida, que até hoje não se acabou e hoje eu estou aqui nesse plenário aqui. Certo, vamos parar aqui um pouquinho para eu esclarecer algumas dúvidas que eu Certo. fiquei e depois a gente prossegue. O Francisco era uma pessoa perigosa, violenta? Ó, o Francisco, que eu tenho a dizer dele, o Francisco sempre foi pastor. Ele tinha uma bancadazinha sempre ele botava uma bancadinha lá do lado de fora lá e se passava como pastor. Isso todo mundo conhecia a vida dele lá, não precisa, todo mundo conhecia lá a rotina dele. Ele sempre foi pastor, mas ele sempre teve alguns envolvimentos errados, inclusive que a gente até se afastou nosso filho dele, justamente por causa dessas coisas que a gente descobrimos que o Francisco tinha um desenvolvimento errado. Quer dizer que desenvolvimento errado era esse? Ah, eu creio que drogas. Certo. E aí, quando ele falou para você e para sua esposa que se o Lucas não se afastasse da Jeane, ele mataria os dois, vocês não procuraram a polícia, não registraram BO? Ó, foi assim, ó. Deixa eu explicar direito aqui pra vocês, ó. Certo, nós falamos, gosto de te falar, a gente vimos o Lucas no domingo de manhã cedo. Nós não chegamos a ver o Lucas no sábado. O Lucas saiu de manhã cedo, o namorado da minha filha, só chegou no domingo de manhã cedo. No domingo, a gente conversou com o Lucas. E a gente ia procurar nossas providências. Só que não deu tempo. Não deu tempo da gente procurar providência nenhuma. Foi tudo muito rápido.
Ele falou no sábado, no domingo ele concretizou a morte do meu filho, dele e da Jeane. Só que, infelizmente, a Jeane sobreviveu, né? Graças a Deus, e meu filho faleceu. Uhum. Então, foi daí que tudo isso começou. O Francisco foi condenado por esse crime? Francisco ficou foragido, ficou ameaçando a gente por muito tempo. Nós ficamos, depois disso aí, da morte do meu filho, a gente teve que enterrar nosso filho, né? Nossos familiares é tudo daqui. E, então, meu filho ficou por 4 dias sendo velado lá em casa, né? Esperando os familiares. Inclusive, nós tivemos que aplicar muitos formal nele, porque foi muitos dias sendo velado lá dentro de casa. E nisso, estava tudo tranquilo, né? Esperando o corpo do meu filho chegar, né? Aí o corpo do meu filho chegou por volta de 1 hora da tarde, né? Nós ficamos lá, os familiares chegou, também de Brasília, né? E aí nós tava velando o Lucas, já tinha muita gente. Foi novamente quando o Francisco resolveu fazer outra graça com nós, com a nossa família. Chegou com a moto lá de frente ao velório, botou todo mundo para correr do velório. E era ele mesmo ou vocês chegaram a ver o rosto Era ele dele? mesmo. Ele tinha uma moto muito conhecida, um Tornado. E por que ele fez isso, se ele já tinha Eu não vingado? sei. Eu só sei que os amigos dele sempre falavam que ele falou que enquanto não matasse eu e meu outro filho que eu tenho, né? Que é o outro menor que eu tenho hoje, que já tem 18 anos, ele não ia sossegar. Então, através disso aí, eu e minha família começamos a pensar, agora nós vamos fazer o quê? Mas por que ele mataria você, se vocês eram amigos e você não fez nada contra ele? Quem fez foi Lucas. Pois é, E o outro também, o outro filho, que não tem nada a ver com a história. mas aí é que, né? Aí é onde é que a gente pensa por que que ele queria fazer isso com a gente, né? Vocês registraram ocorrência dessas Registrei a ameaças? ocorrência. Registrei a ocorrência, sim. E ele ficou foragido. Ele ficou foragido. Ficou foragido. E aí foi onde tudo começou essa bagunça aí. Hoje me encontro preso nesse lugar aqui, sem minha família já há quase há 3 anos. E e é isso, gente. Tá, mas o que foi que aconteceu? Aí ele ficou foragido, ele apareceu para ameaçar vocês. Você falou que ele apareceu, ainda fez algumas ameaças. Ele apareceu quantas vezes? Aí depois nós fomos reabrir a loja, né? Nós fomos reabrir a loja, reatar a loja de novo para nós trabalhar, porque parado não dava, né? Aí foi quando novamente ele fez de novo a mesma coisa, só que dessa vez eu não estava na loja, só quem estava era minha esposa, né? Que ela tinha acabado de abrir a loja, só estava minha esposa e uns clientes. Eu tinha saído para fazer umas compras da loja. E quando eu cheguei, encontrei a loja fechada e aquele multidão de gente falando que o Francisco tinha ameaçado a Terezinha, falado que, né? Como é que ele ameaçava? Ele chegava com a moto e fazia o quê? Ele fazia gesto que não ia ficar por aí, porque a gente estava direto, nós estávamos indo na delegacia, nos fóruns. Mas não achavam ele. Não, ele só falava, nós estamos quase só pegar ele, nós estamos pegando ele, mas nunca pegava. E aí eu e a Terezinha, nós não pode ficar aqui desse jeito não, porque Quantas vezes que ele fez essas ameaças? por duas vezes, lá no Piauí foi por 2 vezes, Uma no velório e outra no restaurante, uma na no lanchonete. velório e outra no restaurante, né? E Essa do restaurante foi quanto tempo após a morte do Lucas? foi depois de umas 2 para 3 semanas, se eu me Então foi recordo. pertinho. Foi perto, porque a gente estava sem condições, então a gente resolveu abrir a loja. E foi quando a gente viu, né, que realmente não dava para nós continuar mais, porque a outra vida ia ser cefada. E aí, então, até o dono da loja, a gente estava devendo o dono da loja, né? E o dono da loja também ficou com medo, por aquela cena lá, que ele tem uma loja de frente, a nossa é nos fundos. Então, era minha lanchonete e minha serralheria. A lanchonete e a serralheria do lado. Aí, Como é o nome do dono da loja? deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Eu não Não tem recordo. problema não, pode Não recordo o nome prosseguir. dele, pô. Não recordo, mas Ele ficou preocupado, com ele tinha uma medo, loja de porque- material de construção na frente, né? Ele ficou preocupado, ó, vocês não vai dar para ficar aqui porque também minha vida pode estar em jogo.
E aí foi o que ele falou, não, a dívida que vocês têm comigo aqui de água e luz e esse mês atrasado que tem aí, eu não vou cobrar nada de vocês, vocês podem só retirar as coisas de vocês aí. Aí eu e a Terezinha resolvemos pegar, levamos as coisas da lanchonete para casa, eu levei minha serralheria, montei minha serralheria nos fundos da casa da minha sogra, né? Inclusive eu moro na casa da minha sogra cedeu o quintal para mim montar minha serralheria Lá em Parnaíba. lá em Parnaíba. Aí montei minha serralheria, que eu não podia mais trabalhar na rua, que eu temia trabalhar na rua, que eu trabalho eu trabalho no meio na rua. Uhum. Eu passei a trabalhar no meio da rua porque a loja estava muito cara. Se alugar a loja, não estava dando mais para mim alugar a loja. Então eu resolvi trabalhar na pequena área da minha sogra e ficava do lado de fora. Aí, como eu ficava do lado de fora, eu resolvi montar a oficina nos fundos do quintal, justamente para mim não ser avistado por ele. E aí? E aí as coisas foi sucedendo, a gente pegou, O que foi sucedendo? porque a gente ficou com medo, né? A gente foi ficando com medo dessa ameaça dele, e a gente decidimos vir embora para Brasília. Vocês vieram para Brasília quanto tempo depois da morte do Lucas? Depois de um mês, nós resolvemos voltar para Brasília. Só que eu vinha para Brasília, eu vinha para Brasília e voltava para Parnaíba, porque em Parnaíba também eu tenho muito clientela lá, eu tenho muito cliente. Então, eu deixei minha serralheria na casa da minha sogra e tinha minha serralheria na casa da minha mãe, aqui em Brasília. Não era na minha casa, mas era na casa da minha mãe, que é de frente à avenida, né, comercial. É perto da avenida comercial. Uhum. Então, eu morava em Brasília, morava em Parnaíba, morava em Brasília, vinha para Parnaíba. Minha vida sempre foi essa. Vai e volta, vai e volta. Eu tinha serviço em Brasília, eu trabalhava em Brasília. Eu tinha serviço em Parnaíba, eu ia trabalhar em Parnaíba. Tinha vez que minha esposa ia comigo, tinha vez que ficar, tinha vez que meu filho ia, tinha vez que ficar. Então, minha vida ficou assim. Depois dessa ameaça do restaurante, teve alguma outra ameaça por parte do Teve aqui em Francisco? Brasília. O que foi que aconteceu? Aqui em Brasília foi que eu estava trabalhando, fazendo um portão na rua, e eu vi uma moto se aproximando. Ela virou na curva, se aproximando. Quando eu estava trabalhando, lixando o portão, eu percebi que a moto deu uma parada e deu uma olhada. E fez um gesto de pegar alguma coisa na cintura. Só que ele subiu e eu dei uma olhada, ele olhou assim para mim, ele estava com a viseira aberta, eu dei uma olhada no rosto, eu reconheci que era o Francisco. Só que ele não fez nada, ele foi lá na frente e voltou, mas quando ele foi lá na frente e voltou, eu resolvi correr. Não esperei para ver o que é. Uhum. Aí eu corri para dentro da loja do Éder. Foi aí também que aqui em Brasília também eu vi que para mim também, O Francisco tem alguma relação com Brasília? eu não sei. Não sei se falar para a senhora se ele tem. Não sei. E teria como ele descobrir onde você Teria, trabalhava, porque ele mora morava? de frente à minha casa, né? Eu morei perto do Francisco muitos anos, Lá em Parnaíba. lá em Parnaíba. Mas quem é que ia falar da sua casa aqui em É Brasília? porque eles viam eu saindo para trabalhar em Brasília. Meu filho. Meu filho que era conhecido dele, o Lucas. Minha filha, conheci a mulher dele, a Jeane. Mas eles falaram do endereço aqui de Brasília? Todo mundo sabe que eu, lá em Parnaíba, todo mundo sabe onde é que eu moro, no Paranoá. Todo mundo sabe da minha vida. Você voltou então para a mesma casa onde tinha Sim. morado antes de se Sim, mudar para sim, Parnaíba? sim. Sempre fui para minha mesma casa. Entendi. Sempre fui para minha mesma casa. O medo era constante, mas a gente não tinha outra coisa a fazer. Certo. Aí ele viu você trabalhando nesse portão, você saiu correndo, e depois disso, teve algum novo episódio? Não, aí depois disso, Foi quando isso, dessa. Você não tem dúvidas que era ele. Você viu pela não viseira tenho e não dúvida tem. não tenho dúvida. Foi daí que eu fiquei sabendo que o Francisco estava aqui, residindo aqui em Brasília. Não sei se ele estava morando, não sei. Isso tem foi depois de quanto tempo Isso da foi em morte de Lucas? 2020, acho que foi em agosto, se não me engano, De 2020? 2020. Mas a morte de Lucas não foi em outubro de 2020? A morte de Lucas foi dia 4. Não, perdão. A morte do Lucas A morte do Francisco que foi em outubro de 2020, certo. A morte de Lucas foi quando? foi no ano de 2016, Sabe o mês? mês de abril, No início de abril de 2000, 2016.
Em abril Certo. E esse fato aí da moto foi em agosto de 2020. de 2020 aqui em Brasília. Mesmo tanto tempo depois, 2016 até 2020, o Francisco ainda estava perseguindo sua família? Tava. E a gente sempre ouvia boatos dos amigos dele em Parnaíba quando eu ia. Vamos Uhum. mais sossegar quando não te pegar, quando não pegar seu filho. E o meu medo não era nem tanto de eu morrer, meu medo era do outro meu filho morrer. Tanto que meu filho hoje não está aqui, nesse plenado aqui, porque meu filho é depressivo. Meu filho mais nunca voltou o que era. Você registrou a ocorrência aqui em Brasília? Não, não cheguei a registrar a ocorrência aqui em Brasília. Não cheguei a registrar a ocorrência, registrei lá em Parnaíba. Certo. Parnaíba Então, eu cheguei a desse registrar. de agosto de Lá em 2020 Parnaíba, não registrou. lá em Parnaíba também eu cheguei a conversar muito com a... Esqueci o nome da juíza lá, uma baixinha lá. Conversei muito com ela também, com a juíza. Chegava a conversar, que eles deixavam a gente conversar com ela. Certo. Então, em agosto de 2020, você viu que o Francisco estava aqui em Brasília Estava e aqui que em estava Brasília. continuando a perseguir sua Tá. família. A morte se deu em outubro de 2020, então agosto, setembro, 2 meses depois. Aconteceu algum, você teve algum contato com o Francisco entre agosto e outubro de Não, 2020? senhora. Não. Não, senhora. Então, vamos diretamente para a morte dele. Você encomendou do Cádimo Não, essa morte senhora. dele? Você conhecia o Cádimo? Não conheci o Cádimo. Você conheceu o Cádimo quando? Eu conheci o Cádimo aqui na cadeia. Aqui na preventiva Na ou aqui preventiva. agora, nas Não, audiências? nas audiências, isso, nas audiências. Só Foi que eu veio me conheci. conhecer Não nas conheci. Ele disse que te conhecia, e por que ele falaria isso? Ele pode ter me conhecido lá, porque eu sou muito conhecido lá no Paranoá. Muito, eu sou um serralheiro muito conhecido. Você andava armado? Não, senhora. Já teve arma? Já. Teve arma aqui em Brasília ou lá em Parnaíba? Não, aqui em Brasília. Teve arma por quê? É porque a gente mexe com comércio, né? Sempre mexi com comércio. E o que foi que aconteceu com essa arma? Era um revólver, uma pistola? Era uma pistola. Essa arma é um trabalhador que trabalhava junto comigo se acidentou com ela no meu carro. E eu acabei tendo que responder por porte de arma. Ele se acidentou no meu carro, e tanto que ele teve esse acidente, mas eu respondi só pelo porte, o fato dele mexer na arma que estava tava dentro de uma luva. Uhum. Foi E quando isso? não tenho muita recordação, não. Mas tem tempo, tem uns mais de 9 anos. Ah, então tem tempo. E foi feito o que dessa arma? Essa arma foi apreendida, mas Foi não foi nem apreendida apreendida e foi comigo. perdida? A justiça ficou com essa arma? Ficou com essa arma. E depois dessa arma, você teve alguma outra? Não, senhora. Não? Não, senhora. Não quis mais mexer com isso, mais não. Certo. Como é que você ficou sabendo da morte do Francisco? Eu fiquei sabendo da morte do Francisco na segunda-feira, que me ligaram. Estava trabalhando, me ligaram. Eu estava sabendo que mataram o Francisco aqui em Brasília. Quem te ligou? Não me recordo. Só sei que me Mas foi da ligaram. polícia, foi Não, amigo? não. Alguém me ligou e falou: dá uma olhada aí no jornal aí que você vai ver. Aí foi quando eu fiquei sabendo. Uhum. É, Você chegou a conversar com o Cádimo nessas oportunidades de audiência, na prisão, a perguntar para ele, porque ele estava falando isso, que você encomendou esse homicídio? Depois aqui no presídio aqui, eu não tive mais contato com o Mas cara. ele falou isso na delegacia. E você foi denunciado por isso. Então, você já teve outra audiência aqui, né? Que você falou, Já você ficou até em silêncio. fiquei em silêncio. Pois é, nessa audiência você teve contato com o Cádimo. Tive. E você já sabia, porque nessa audiência foi lida a denúncia, então foi avisado para você que o Cádimo estava dizendo que você que encomendou. Não, eu cheguei a falar com ele falou que só falou isso para se defender. Para se defender, mas ele confessa um crime para se defender? Falou que se falasse que foi eu que tinha mandado, ele poderia ter saído lá no dia da audiência. Acabou me envolvendo numa coisa que eu não... Certo. Hum. Deixa eu só abrir um.
gravando o tempo todo isso aqui. Está travando aqui, eu não estou conseguindo abrir o depoimento extrajudicial. Vou passar. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A coisa que eu tenho também a falar, né, que no dia lá que ele chegou a atirar no meu filho, a Jeane deixou bem claro, né, que foi o Francisco que tinha matado meu filho. Inclusive, quando eu cheguei lá para socorrer meu filho ainda ficou por volta de mais ou menos uns 10 minutos vivo, tentando falar, querendo falar comigo alguma coisa, e a Jeane no chão, se revirando, só gritava, foi o neném, foi o neném, foi o neném que atirou em nós, foi o neném que atirou em nós. Aí eu peguei e falei, mas como assim? Ela, foi o neném, e um tal de galego. Esse galego é que até hoje eu não sei quem é esse galego, mas Você sabia qual era a igreja que o Francisco estava atuando? não, senhora, Não sabia. não. Tá ok. Ministério Público? Obrigado, Excelência. Boa tarde, Cledilson. Boa tarde, vocês. Cledilson, o senhor acabou de dizer que não conhecia o Cadmo, mas o Cadmo, no interrogatório dele, lá na polícia, e aqui hoje, disse que conhecia o senhor, que inclusive planejou com o senhor o crime com alguma antecedência. Falou ainda que seria por conta da morte do seu filho, para cobrar a morte do seu filho. Como é que uma pessoa que não conhece o senhor, que o senhor também não conhece ela, da onde que ela tira essas informações todas para implicar o senhor, sendo que ela nem conhecia o senhor, como o senhor está dizendo? Eu não sei te informar, meu filho também era muito conhecido, senhor. Meu filho tinha muitos amigos ali onde eu moro. Muitos amigos meu filho tinha. Meu filho tinha muitos amigos mesmo. Meu filho era conhecido quanto eu. Mas era muito conhecido. E eu não tenho relação nenhuma com Cadmo. Tá bom, estou satisfeito, Excelência. Defesa de Cadmo? Boa tarde, seu Cledilson. Boa tarde. Eu gostaria de saber se o senhor sabe se o Cadmo conheceu o Lucas. Eu não sei. Eu creio que sim. Creio que ele conhecia o meu filho. Mas você acha que ele conheceu ele da onde? Daqui de Brasília. Há quanto tempo o senhor veio aqui para Brasília? Sim, é igual eu acabei de Depois do ocorrido lá é igual eu falei, né, para Vossa Excelência aqui, que eu, a minha vida, sempre foi essa vida corrida, né? Eu sempre tive essa vida muito corrida. Inclusive, até falaram aí, né, que eu falava muito com a menina do ônibus aí, e eu falava mesmo muito com ela, porque tanto eu vendia passagem para ela, como eu vendia para mim ter passagem, para fazer as passagens mais baratas para mim, porque minha vida era essa, era indo e vindo, indo e vindo. Eu trabalhava no Parnaíba e no Piauí. Então, meus filhos, o Lucas também, depois que ele ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, ficava aqui em Brasília, ia para Parnaíba, tanto ele como a minha outra filha mais velha. Nesse período aqui que você morou em Brasília, foi sempre ali na fazendinha que você morava? Sempre na fazendinha, nunca mudei de endereço. Você sabe me dizer se o Cadmo ele possuía alguma desavença com o Francisco? Eu não sei te informar. Sem mais, Excelência. Defesa de Cledilson? Obrigado, Excelência. Cledilson, isso tudo que vem, essa tragédia vem acontecendo na sua vida,
qual o sentimento e dor que tu sente hoje? Eu tenho o sentimento que eu tenho, né, de tristeza, né, de ter perdido meu filho, né, e de eu estar aqui nesse lugar quase há 3 anos, fora da minha esposa, fora dos meus filhos, deixando meus filhos aí, graças a Deus, já estão grandes, estão trabalhando, estão me ajudando, né, aqui nesse lugar. Mas é muito difícil o que eu estou passando, além de ter perdido a, a minha liberdade, né, ter perdido meu filho, e estou passando por tudo isso aqui hoje. Estou aqui nesse plenário aqui junto com os jurados aqui, junto com os juízes aqui. Não pensava de passar por isso aqui. Hoje eu me encontro nesse lugar aqui, mas é muita dor. Muita dor. Para mim está sendo muito difícil, gente. Sou um cara que sempre trabalhei na minha vida. Nunca tive desavesso. Onde eu moro, todo mundo gosta de mim. Nunca ninguém falou mal de mim. Todo mundo gosta de mim. Sou um cara que sempre trabalhei desde os meus 14 anos. Trabalhei 15 anos numa firma e hoje eu trabalho por conta própria, mas sempre trabalhei. Nunca tive desavença, assim, de um vizinho nenhum, com ninguém na sociedade, né? Sempre fui uma pessoa de boa sociedade. É isso, né? É dor, né, mesmo? Muita dor nesse lugar aqui. Eu não desejo esse lugar aqui para ninguém. Cledilson, as ameaças do Francisco foram grandes. O senhor Demais. veio para Brasília através de paz, foi Através de isso? paz. Algum momento, a morte do seu filho foi em 2016 16. e a do Francisco foi em 2020. O senhor respondeu ou aqui no Distrito Federal ou lá em Parnaíba. O senhor teve alguma ocorrência policial, alguma ação, né, imposta, alguma denúncia que o senhor tinha ameaçado Francisco? Não, senhor. No momento algum ameaçou Francisco. Sem mais perguntas, fico satisfeito, Excelência. E jurados, tem algum esclarecimento a ser feito? Não, então declaro interrogatório. Doutores, eu vou dar um intervalozinho para que os jurados vão ao banheiro, porque nós vamos agora iniciar a fase de debates pelo Ministério Público. Vamos ter, então, 2 horas